Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos acompanhados pelo embaixador da Espanha, José Antônio Zoria, que já serviu em postos ao redor do mundo. Além de sua carreira diplomática, ele também é um escritor e palestrante prolífico. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado, Glenn. It's sad that the diz e compartilho that small word das. Continuo observando as rápidas mudanças na política europeia, como passamos do grande otimismo dos anos 90 até onde estamos agora. Como alguém que tem estado envolvido na política europeia há muito tempo, como você avalia seu desenvolvimento hoje, após a Guerra Fria? Se olharmos para as ambições ou os objetivos em comparação com o rumo que realmente tomamos, o que você vê? Bem, vamos começar pelo começo. Ainda é algo pessoal, Glenn. Pessoal. Minha primeira missão como diplomata júnior foi na Conferência sobre Segurança e Cooperação em Helsinki, sabe? Eu estava lá como júnior. Era meio que, você sabe, a Guerra Fria já estava em declínio, o pôr do sol da Guerra Fria. E a diplomacia soviética inventou uma nova ideia, que era a segurança pan-europeia. Essa era a ideia. Foi uma espécie de conjunção astral com a Alemanha, porque a Alemanha havia iniciado a Ostpolitik em 1970, o famoso Willy Brandt se ajoelhando no gueto de Varsóvia. Você se lembra a famosa fotografia? Agora, as duas grandes potências, Alemanha e Rússia, concordaram que tudo isso precisava chegar ao fim e criaram uma espécie de segurança pan-europeia. A ideia era que pela primeira vez não se falava mais sobre a Guerra Fria, mas sim sobre um conceito de segurança pan-europeia. Então veio 1090 e o fim da União Soviética. Bem, tivemos os primeiros 15 anos de felicidade, de 75 a 90. Depois disso, a União Soviética entrou em colapso, ou implodiu, como quiser. E os Estados Unidos, você sabe, viram a luz no fim do túnel. Em vez de dizer, vamos fazer com esta parte do Ocidente o que fizemos com a Alemanha depois da guerra, afinal a Rússia também faz parte do Ocidente, o que eles fizeram foi diferente. Vamos lá. E novamente, como a Alemanha fez no passado, vamos soltar os cães da violência. Não vou dizer guerra, mas enfim, violência contra essa grande instituição, esse grande pedaço de terra, e escapar desse pesadelo, desse grande monstro que nos impede de sermos os governantes do mundo. Então toda a arquitetura da distensão que havia sido nosso patrimônio, nossa herança pelos últimos 15 anos, começou lentamente a ruir, continuou caindo e caindo. E no fim, aconteceu a ampliação da OTAN. Kennan, George, o grande diplomata George um vidente, disse, não façam isso, a Rússia vai fazer algo ruim. Isso vai adiar a chegada da democracia na Rússia e vai desencadear os piores excessos do hipernacionalismo dentro desse grande país. E ele estava certo, ninguém deu atenção. Então você sabe o avanço em direção ao leste, o grande canal, uma espécie de cavalgada das Valquírias, começou novamente. E em certo momento a Rússia disse, bem, já chega, vocês estão mexendo nas nossas fronteiras. Otpor na Iugoslávia, a Revolução das Rosas na Geórgia, a Revolução das Tulipas no Quirguistão. Já é o bastante. Sabe, você sabe que é bom para você e para todos, pare na Ucrânia. E eles ignoraram isso. E o resultado final foi uma guerra estúpida, segundo ninguém menos que Donald Trump. Esta é uma guerra que não deveria ter existido. Não sou eu quem está dizendo isso, é Donald Trump. Comigo, ela não teria existido. É uma admissão de culpa. E é isso que somos. Sabe, Glenn, a razão para tudo isso é muito simples. Os americanos são o país hegemônico do mundo. Eles representam 25% do mundo, e 80% de todas as transações globais são realizadas em dólares. Portanto, eles são muito poderosos, mas não conseguem manter esse tipo de hegemonia com os meios que têm agora. Eles respondem por cerca de 40% dos gastos militares globais.
gastando 40% de todo o orçamento militar do mundo. Além disso, é claro, há algo como 850 bases ao redor do 40 delas na Alemanha. Isso é absurdo. 40 bases in Germany. This is absurd. Again, Donald Trump, NATO is obsolete. Mais uma vez, Donald Trump disse que a OTAN é absurda. Então, para mim, é evidente que eles são hegemônicos, mas não podem continuar sendo hegemônicos dessa forma. E isso está causando muitos problemas, para começar para nós europeus. Temos que nos curvar ao que os Estados Unidos nos mandam fazer, e estamos cometendo suicídio. Nossas empresas, aquelas que dependem intensamente de gás e petróleo, não conseguem sobreviver sem a Rússia. Simples assim. E agora o remédio está se mostrando pior do que a doença, porque o que está acontecendo na Alemanha é uma mudança da indústria da paz para a indústria da guerra. Isso vai causar um caos dentro do país. Olhe as pesquisas. Olhe os resultados eleitorais da alternativa para a Alemanha. E também entre os países da Europa. Imagine, o que você acha que a França pode pensar ou acreditar se a Alemanha tiver um exército 4 vezes maior que o da França? Que tipo de Europa será essa? É absurdo. É ruim. Mas os Estados Unidos parecem não se importar com o destino de seus, entre aspas, amigos aliados, sabe? Eles deixaram todas essas considerações para trás. E este é um momento crítico em que eu gostaria de mencionar Minsk. Você e outros estiveram na conferência de Minsk. Foi um momento excelente e importante na história da Eurásia. Da segurança pan-europeia baseada em Helsinki, passamos para a segurança eurasiática. É uma história diferente. Portanto, a segurança pan-europeia não é mais possível porque Helsinki se baseava na distensão. Foi isso que tornou a segurança pan-europeia possível. E foi isso que tornou possível a criação da instituição, a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa. Mas quando a distensão acabou, precisávamos de outra coisa, porque não há segurança. É absurdo. É infantil acreditar que isso possa garantir algum tipo de distensão na Europa. Não pode. Não pode, porque os Estados Unidos, para começar, não querem isso. Então criamos um mundo que, na minha opinião, não é tão satisfatório quanto o que tínhamos antes. Mas sabe, é uma forma de fazer algo de certa maneira articulando o continente. A parte ocidental está sob a influência dos Estados Unidos em uma guerra civil aberta com a Rússia, porque acreditar que a Rússia é algum tipo de monstro estranho vivendo lá nas estepes é absurdo. Eles são tão europeus quanto a Noruega, ou quanto a França, ou a Espanha. Isso não é uma questão. Eles decidiram entrar em uma guerra civil. Estamos em uma guerra civil. E então a Rússia deixa de olhar para o Ocidente e se volta para a China. Eles têm instituições que tornam isso possível. Começam a institucionalizar esse novo paradigma. No caso da Rússia, é a CEI e a OTS. No caso da China, é a Organização de Cooperação de Xangai. Então essa é a nova arquitetura. Insatisfatória, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, essa é a nova arquitetura, o novo paradigma. Foi um momento muito importante em Minsk. Você estava lá, eu sei que você estava lá, meus amigos me contaram. Isso foi em Minsk. É uma iniciativa muito boa e teremos que nos contentar com ela, sabe? Os americanos não queriam uma segurança pan-europeia. Os americanos são nesse aspecto muito duros. Ou está comigo ou contra mim. Eles nunca gostaram da Alemanha, sabe? É uma lenda na diplomacia que Willy Brandt teria desligado o telefone na cara de Kissinger. Eles estavam tendo, sabe, um debate acalorado. O que diabos você está fazendo indo lá ser amigo dos russos, ajoelhar-se no gueto de Varsóvia? O que você está fazendo? Não sei, acho que é uma lenda, mas, de qualquer forma, todo mundo diz isso. Eles nunca gostaram disso. Nunca gostaram da ideia de a Alemanha ter um pé na Rússia e outro nos Estados Unidos. O que é inevitável. Inevitável. Isso é Bismarck. Sem amizade entre Rússia e Alemanha, não há paz na Europa. Esse é o ABC da política básica, como dizem. ABC of politics 101, as they say. This security architecture,
Essa arquitetura de segurança desenvolvida, centrada na OTAN, previa que toda a Europa acabaria se tornando membro da OTAN, exceto a Rússia. Ainda assim, muitos a descreviam como tendo uma qualidade interdemocrática, partindo do pressuposto de que, mesmo sem ter um assento à mesa, a Rússia ainda se beneficiaria de um bloco militar que organizava a segurança europeia sem sua participação. Você acha que isso foi amplamente percebido como uma força genuinamente positiva? Porque, novamente, nos anos 1990, havia mais críticas. Havia mais abertura sobre os riscos de expandir a OTAN. Mas na era atual, pelo menos até 2014, tive a impressão de que as coisas haviam mudado um pouco na Europa. Que nós nos convencemos, ou pelo menos nossas lideranças políticas se convenceram, de que não havia mais nada a temer. Que a OTAN, a Rússia deveria receber a OTAN em suas fronteiras, um pouco como a China deveria receber a Marinha Americana ao longo de sua costa, porque isso traria estabilidade como um hegemon benevolente. Você via seus colegas na Europa aderindo completamente a essa ideia? É uma loucura. É uma loucura. Quero dizer, os Estados Unidos tolerariam que Irã, Coreia do Norte, Rússia e China tivessem presença na fronteira mexicana? Você tem noção de que as Ilhas Salomão, a 9.700 quilômetros da costa dos Estados Unidos, foram absolutamente proibidas pelos Estados Unidos de abrir uma base chinesa? Somos ou não somos? Então o que é isso? Quero dizer, é absurdo. Agora vou citar Hurikov, que foi o conselheiro de segurança nacional de Boris Yeltsin. A crença de que era a única superpotência mundial levou os Estados Unidos a um erro diplomático atrás do outro nas 3 décadas seguintes. Acho que esse é um diagnóstico muito bom da situação. Mas como alguém pode aceitar ter mísseis nucleares no rio Danúbio? Fica a apenas 100 quilômetros da fronteira. Em termos de segurança, é absurdo. Eles tentam nos convencer, estão colocando absolutamente tudo no jogo de nos convencer. Chamam isso de espaço cognitivo. Querem criar, por meio da propaganda brutal, uma crença em uma falsidade evidente. Lembre-se do ditado, o ditado de Orwell, Ministério da Verdade, verdade é falsidade é verdade. Sabe, ele foi um grande profeta. Estamos vivendo isso. A OTAN tem em Esmirna uma unidade dedicada à contra-informação, na verdade, à disseminação de mentiras. Disseminação de mentiras. Como diplomata, você também tem se envolvido com a China e a Rússia. Como avalia o crescente descontentamento desses países com o sistema pós-Guerra Fria, no que diz respeito às suas preocupações de segurança não serem suficientemente atendidas sob esse sistema unipolar e hegemônico? Você vê o mesmo tipo de ressentimento vindo da China que vimos da Rússia? Com certeza. Com certeza. Definitely. You know, Glenn, when the Soviet Union collapsed. Sabe, Glenn, quando a União Soviética entrou em colapso, os Estados Unidos deveriam ter feito algo completamente diferente. Eles deveriam ter feito o que fizeram em 1945. Em 1945, eles fizeram algo extraordinário. Criaram as Nações Unidas, acolheram de volta ao convívio seu antigo inimigo, a Alemanha, e nos defenderam da hostilidade da União Soviética. E abriram muitas bases ao redor do mundo, impedindo o surgimento de um novo hegemon. Isso remonta a Spykman. Spykman dizia que, do ponto de vista geográfico, seria um erro terrível não ter bases espalhadas pelo mundo, e ele desenhou os mapas. Se você é um estrategista, com certeza já os viu. Agora, quando os Estados Unidos viram que a União Soviética finalmente havia colapsado, eles deveriam ter dito: "Ah, finalmente, a Rússia retorna ao convívio do Ocidente." Russia comes back to the fold of the West. One of us, they were always on our side. Um de nós sabe, eles sempre estiveram do nosso lado. Bem, Tchaikovsky, Tolstói, de novo, você sabe, vamos transformar tudo isso em política. Mas isso, é claro, tinha como objetivo pôr fim à OTAN, e eles não queriam isso. Ou, se preferir, voltando novamente a George F. Kennan,
Eles não conseguiram fazer isso porque Kennan disse: não ter outro inimigo como a União Soviética seria um choque terrível para a indústria americana. O que, é claro, nos leva a outro problema. Os Estados Unidos da América não têm realmente uma política externa. Estão completamente capturados pelo complexo industrial e militar. E em termos de estratégia, isso vai muito além dos interesses de grupos específicos. Veja a China. Eles não são capturados por ninguém. Eles têm um objetivo final: voltar a ser Zhonghua, o país no centro. Estão sacrificando tudo para alcançar esse fim. Eles têm um Estado profundo que se importa. Estão fazendo as coisas certas. Já os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos agora giram em torno do dinheiro. Precisamos de mais dinheiro para o nosso complexo militar e industrial. E isso explica por que a guerra se tornou o principal motor da política externa americana. Eles não têm uma estratégia real. Apenas seguem as necessidades de uma pequena parte da sociedade americana, o que no fim das contas é um golpe, porque tira o dinheiro de todos os americanos, de todos os contribuintes, e o coloca nos bolsos de pouquíssimos. Afinal, o complexo industrial e militar é formado por muito poucas pessoas, sabe? Então o dinheiro se move, flui das massas para os muito poucos. E agora, como eles não conseguem sustentar esse modelo, porque não têm dinheiro para mantê-lo funcionando, exigiram a nossa ajuda. É por isso que temos que pagar 5% a mais para a OTAN. Eles decidiram isso da noite para o dia. Por quê? Não se engane, a OTAN cobre muitas coisas, mas no fim das contas, 5% significa que em vez de gastar 2% em armas americanas, vamos gastar 5% comprando armas dos Estados Unidos. E isso acontece porque eles simplesmente não conseguem manter a panela fervendo sem o apoio de alguém. E claro, a guerra é essencial nesse modelo, eles precisam ter uma guerra de vez em quando. E continuam lançando guerras o tempo todo. Guerra, guerra, guerra. É horrível. É o ofício dos assassinos de alto nível, como Byron Shelley chamou. É verdade, é nojento, revoltante. Mas como você vê a missão da OTAN após a Guerra Fria? Porque logo depois que ela terminou, havia muitas preocupações sobre qual seria o papel da OTAN. Sabíamos que queríamos e precisávamos da OTAN, mas não havia um objetivo claro para ela. E embora você mencione Kennan, ele na verdade escreveu, acho que foi em 1987, que se a União Soviética afundasse no mar amanhã, teríamos que inventar outro inimigo, porque grande parte da indústria e do sistema político foram construídos em torno de combater monstros no exterior. Seria um choque grande demais para o sistema americano se não houvesse inimigo. Então, como você vê a missão da OTAN após a Guerra Fria? De forma alguma. Os Estados Unidos da América deveriam ter refeito absolutamente tudo. Há pouquíssimos exemplos na história porque, uma vez que o seu paradigma de poder começa a enfraquecer, é impossível detê-lo. Mas, de qualquer forma, um império, pelo menos no meu modesto conhecimento, conseguiu fazê-lo, o Império Romano. No século III, eles decidiram refazer completamente o sistema e conseguiram. Criaram a Renascença Romana. Mas ver os Estados Unidos fazendo isso agora é impossível. Então eles tentam desesperadamente se agarrar ao velho sistema. Não conseguem mudá-lo, mas ao mesmo tempo veem que ele é insustentável. É aí que eles pediram, ou melhor, exigiram, a nossa ajuda, que, é claro, estamos mais do que dispostos a oferecer. Estamos felizes em cometer suicídio. É como estender a mão ao Titanic enquanto ele afunda. Quando o Titanic vai a pique, não há como pará-lo. Você simplesmente afunda junto até o fundo do mar. É isso que está acontecendo agora. Um grande intelectual como Arnold Toynbee disse que quando um hegemon sente que seu sistema está enfraquecendo, tenta preencher as lacunas por meio da superextensão militar. E isso só acelera o colapso do sistema, porque gastar dinheiro com assuntos militares não é a resposta para o declínio.
Sim, muitos observam o declínio do império e esse micromilitarismo. Muito disso é a repetição de certos traços. Mas como entender a, digamos, nova e evidente subordinação da Europa aos Estados Unidos? Porque pessoas como Macron vinham alertando há anos que não deveríamos nos permitir tornar vassalos da América. E a solução para isso, segundo ele, era que precisávamos de mais autonomia estratégica, que precisávamos ter outras parcerias ao redor do mundo. Bem, isso é bem diferente do que vemos hoje. Parece que todas essas ambições de ter alguma independência em relação aos estimes foram jogadas pela janela na esperança de manter, de preservar a presença americana na Europa. Você vê entre os políticos europeus isso se tornando uma questão divisiva, pelo menos? Alguém está reagindo? Ou agora temos um consenso repentino em favor da subordinação? Há um desejo estrutural de se submeter às exigências dos Estados Unidos da América, que é, claro, neste momento um país em declínio. Eu realmente não gosto das palavras declínio ou insatisfação. Ascensão e declínio, isso é algo que, do ponto de vista metodológico, eu acho que não é uma boa ideia. Prefiro a palavra paradigma. O paradigma está se tornando obsoleto, e isso é muito claro, mas eles querem mantê-lo em funcionamento. Muito bem. Então nossa classe política não é mais o que costumava ser. Sabe, eu diria que não é uma piada, mas enfim. Um diplomata russo estava reclamando. Não temos mais as boas pessoas de antigamente. O que é isso? Não conseguimos conversar com os europeus como fazíamos antes. E então o diplomata europeu respondeu, vamos lá, você não vai ressuscitar Luís XIV ou Bismarck, sabe? Eu disse, não, só acrescente 1 hora, isso basta. Ele tinha razão, sabe? A qualidade da nossa classe política em termos estratégicos é patética. Não há a menor esperança de ver uma mudança ou uma correção. Acho que não. Eles são um bando de ignorantes. Nós não sabemos nada. Além disso, estamos nas mãos da Polônia e dos Bálticos. Veja só, sabe? A Polônia desapareceu 3 vezes, e não é improvável que todos nós desapareçamos uma 4ª vez. Todos nós, com a Polônia junto com ela, sabe? A Polônia é um país muito perigoso. Churchill foi muito, muito duro. Em suas memórias, ele foi muito severo com a Polônia. Ele disse que, bem, é difícil confiar em um país com pensamentos tão heróicos, e até encantadores, ele disse, sabe? Quando se trata de governança, tem sido um desastre completo e total. E isso não é, claro, a citação literal, mas foi o que ele disse. Sim, e bem, a Polônia, lembre-se, eu tenho aqui a citação literal, é um mistério e uma tragédia da história europeia que um povo capaz de toda virtude heroica, talentoso, valente e encantador como indivíduos, demonstre repetidamente uma falha tão arraigada em quase todos os aspectos de sua vida governamental. E eu acho que isso continua sendo o caso, sabe? Não há muita esperança de ver isso mudar para melhor. Estamos lá, estamos seguindo essa ideia estranha. Bem, você sabe, a Polônia não é um país estratégico, Glenn. Estratégia é o domínio do interesse, e a Polônia e os Bálticos são o domínio do ódio. O ódio é um sentimento, não tem nada a ver com interesse, sabe? Nada. E estamos sendo levados a essa catástrofe, ninguém diz nada. Ninguém diz o que deveria ser. Entende? O que deveria ser. Vá aos Estados Unidos e diga, gente, por favor, o que vocês estão fazendo? Vamos pôr fim a essa insanidade, é loucura, o que vocês estão fazendo? Mas ninguém faz isso. Eu diria que os Estados Unidos agora com Trump, do ponto de vista da governança, são bem difíceis de abordar. Veja, o Canadá teve a ousadia de propor para consideração geral um pequeno discurso de Ronald Reagan defendendo o livre comércio. E então esse par de políticas, Donald Trump, impôs a eles uma tarifa adicional de 10%. Você acha que isso é uma forma de governar o mundo? Um país hegemônico pode fazer isso? É uma piada, sabe? É uma forma interessante de diplomacia, porque isso seria uma prioridade. Eu sou o embaixador, não você. É bastante preocupante,
Mas eu consigo entender, não que eu concorde com isso, mas consigo entender porque muitos dos líderes europeus estão dispostos a se curvar completamente aos Estados Unidos. Eles veem isso como um elemento pacificador na Europa. Temem que não apenas a segurança, o poder econômico e a influência política desapareçam, mas que, sem os Estados Unidos na Europa, o continente possa se fragmentar. Então, essencialmente tudo, a suposição de estabilidade das antigas instituições, a ideia de que se conseguirem manter os americanos aqui a qualquer custo, isso deve ser a principal prioridade. Vamos esperar o Trump sair. Voltaremos a como as coisas eram antes. Mas o que é difícil para mim entender é por que e como os estados bálticos, e pode incluir a Polônia também, ganharam uma influência tão desproporcional na Europa, especialmente os bálticos. Por que temos Kaja Kallas representando a política externa da UE? Quero dizer, a única coisa em que ela foca é a Rússia. E toda vez que ela menciona a Rússia, é a retórica mais insana. Até comentários de que precisamos dividir a Rússia em estados menores, como se isso fosse algo bom. Quero dizer, como é isso? Como acabamos entregando as chaves do carro para a Estônia? É bastante desconcertante. De fato é. De fato é. Agora é uma loucura. Temos a senhora Kallas na Europa, na União Europeia. Temos uma espécie de ministra das Relações Exteriores, que não é recebida nem em Washington, nem em Moscou. É essa pessoa que está à frente da política externa da UE. É uma loucura. Mas essa é a situação nesse momento, sabe? E claro, deixe-me lhe dizer uma coisa, isso é muito sério. Você levantou uma questão muito séria aqui. A fragmentação da Rússia. Esse era o objetivo do Reichsführer Heinrich Himmler. Eles criaram uma instituição e depois ela continuou nos Estados Unidos, a Associação dos Povos Escravizados pela União Soviética. E agora, novamente, temos a mesma instituição financiada por um oligarca ucraniano. Então, veja, é quase eterno, sabe, esse tipo de obsessão em fazer algo ruim contra a Rússia. Esse é o princípio, você entende a ideia. Nazistas ou não nazistas. Porque se você trabalha para os Estados Unidos, você é bom, moralmente bom por definição. Veja o Al-Nusra na Síria, veja o Talibã no Afeganistão. Se você está a favor dos Estados Unidos, você é bom, moralmente falando. Que é diferente. E isso me permite, com essa introdução, discutir um pouco a questão da culpa. Sem a Alemanha, não há Europa. E a Alemanha está cometendo um erro muito sério porque ainda se considera culpada. Agora eles não são culpados. Uma coisa é a culpa moral e outra, completamente diferente, é a culpa política. Os Estados Unidos da América e o Reino Unido querem manter a Alemanha dentro da jaula da culpa eterna. Essa é a ideia, sabe? A culpa foi em seu tempo moral, mas a culpa moral pertence ao domínio da consciência. Significa que há um sujeito livre, capaz de remorso, confissão e renovação. Seu horizonte é finito porque busca a reconciliação. Ora, o pecado abre uma ferida, o arrependimento a fecha. Mas a culpa política é uma história completamente diferente. Ela não se preocupa com a alma, mas com a ordem do poder. É imposta, mantida e instrumentalizada. A culpa política busca prender. Não termina em perdão, mas em dependência. O Estado culpado, ao contrário do indivíduo culpado, não é chamado a se arrepender, mas a obedecer. Sua penitência é a conformidade perpétua. Sua absolvição nunca é concedida. E quando a culpa deixa de ser moral, ela se torna um meio de governança. O passado não é redimido, mas administrado. Uma nação que confunde arrependimento com subordinação perde a possibilidade de agir livremente, mesmo quando age de boa fé. Em suma, para citar Foucault, memória é poder. O resultado é que a Alemanha, querendo ser justa e correta, torna-se cúmplice dos crimes do Ocidente, na Ucrânia, na Síria ou mesmo pior no Estado de Israel. E então toda a Europa compartilha desse naufrágio de princípios, pois uma poderosa fortaleza europeia é a nossa Alemanha. E sem a Alemanha, não há Europa. My last question, though, is just this
Minha última pergunta, porém, é a seguinte: o aparente vácuo estratégico que temos agora na Europa. Pode haver algumas estratégias e planos, mas eles não são mais realmente comunicados ao público. Se voltarmos aos anos 1990, havia pelo menos algum tipo de visão, uma ideia delineada. A UE teria esse poder coletivo de negociação e barganha, o que lhe daria maior impacto, mais igualdade com as grandes potências, principalmente os Estados Unidos, como existia até certo ponto há 20 anos. E é claro, com todo esse poder econômico, a periferia ao redor da Europa tenderia a gravitar em direção ao OTAN, mesmo que não necessariamente se tornasse membro. Eles ainda teriam que ajustar sua legislação e olhar para Bruxelas em busca de liderança. Tudo isso já existia com a Rússia. Eles buscavam um equilíbrio entre dissuasão e tranquilização, dizendo sim, se você tentar algo, nós iremos atrás de você, mas não estamos aqui para ir atrás de você. Sabe, é um pouco contraditório, mas mesmo assim, havia algum pensamento estratégico sobre onde queríamos chegar e como iríamos chegar lá. Agora, porém, parece que tudo isso desapareceu completamente. Você nunca ouve. Bem, ouve eles dizerem que não podemos deixar Putin vencer, que precisamos fortalecer nossas economias. Precisamos trazer mais membros para que sejamos uma força a ser levada a sério. Mas tudo isso é muito... quase parece algo rabiscado num guardanapo, sabe? Apenas pequenos slogans que se pode dizer em voz alta. Mas em nenhum momento fica claro como qualquer uma dessas coisas pode ser alcançada, ou o que isso realmente implica. Por exemplo, o objetivo de derrotar a Rússia. Eu gostaria de ver o que exatamente isso significa e como isso pode ser alcançado. Mas o que você acha desse vácuo estratégico? Isso é apenas ambiguidade estratégica, porque não há mais nada em que se possa concordar? Ou como você vê isso? Era realmente uma pergunta de fato. Mas eu teria que estar dentro do cérebro de Donald Trump. Porque dentro dos Estados Unidos, bem, esse é outro mundo, os Estados Unidos da América, sabe? Como é que eles decidem fazer as coisas lá? E francamente, ninguém sabe. Quer dizer, eu gostaria de saber, mas não sei. Muito recentemente, Donald Trump quis interferir no Fed, o Banco Central, sabe? E queria que a taxa de juros caísse. Alguém próximo a ele disse: "Senhor presidente, por favor, deixe que os especialistas cuidem disso." Então Vance interveio e disse: "Donald Trump, o presidente, não precisa do conselho de ninguém. Ele tem o mandato do povo e, portanto, tudo o que ele diz está certo." Agora este é, neste momento, o estado da arte, como você disse, dos Estados Unidos, neste exato instante. Eu não faço ideia porque está claro que eles vão perder a Ucrânia. Isso é evidente. Agora, o que vai acontecer depois? Ninguém sabe. Quero dizer, cabe a cada um decidir ou pensar. Simplesmente não sabemos. Foi um erro terrível. Vamos aprender mais sobre isso. Você escreveu um livro excepcional sobre a Ucrânia, pelo qual muitas pessoas como eu são muito gratas a você. Mas, veja, a estratégia por trás disso era tomar uma parte da Ucrânia. A parte que se considerava herdeira dos nazistas da Segunda Guerra Mundial, os bandeiristas. E a partir disso, criar uma nova Ucrânia, ignorando completamente o fato de que o leste do país era pró-Rússia ou russo. E isso fracassou. É isso. Foi um erro terrível. E uma figura venerável, você sabe, Kissinger, disse no Washington Post em 5 de março que se uma Ucrânia lutar contra outra Ucrânia, como sempre foi o caso, haverá guerra civil e uma divisão territorial. Aqui estamos nós. Então, o que vai acontecer agora? Depois disso, o que fazemos? O que queremos fazer com a Rússia? Bem, quero dizer, não eu, os Estados Unidos. O que eles querem fazer com a Rússia? É um tipo de mistério, sabe? É nebuloso, eu não sei. Eu não sei, é absurdo. Alguém vai ter que reconstruir as pontes, sabe? Continuar assim. Com a Rússia, para começar, o Ocidente está quebrado. Você não tem uma filhinha? Não tem uma filhinha. Todos os pais que têm uma filhinha ou uma netinha sabem muito bem, ela está sempre pedindo: mamãe, compra uma saia de balé, eu quero dançar balé.
sabe? Em toda família é assim. Então a Rússia está, você sabe, em nossas vidas. A Rússia faz parte do Ocidente. Vá a Paris, há uma ponte maravilhosa que comemora a aliança entre a Rússia e a França, uma das causas da Primeira Guerra Mundial, a aliança entre a França e a Rússia. Como alguém em sã consciência pode pensar em cancelar a Rússia ou dividi-la em pequenos pedaços? Bem, você sabe, Himmler queria isso. Himmler. E Stetsko, Yaroslav Stetsko. Outro também, bem. Mas Stetsko era um amigo muito próximo dos americanos. Ele passou 40 anos nos Estados Unidos depois de ter cometido o terrível crime do pogrom em Lviv. É um pogrom muito interessante historicamente, porque Simon Wiesenthal escapou por um triz. É o pogrom que quase tirou a vida de Simon Wiesenthal. Ele fez isso. Criou a Segunda República Ucraniana e a lançou para comemorar isso. Não quero ofender as vítimas, sabe? Mas ele iniciou os terríveis crimes de Lviv, o pogrom de Lviv e Babi Yar. Sabe? É algo inaudito. Esses caras agora são nossos aliados próximos. Isso parte meu coração. Quero dizer, quando fui a Odessa, coloquei na minha agenda os cemitérios profanados do povo judeu. E lá estavam eles, todos profanados, abandonados. É inaceitável que os Estados Unidos tenham sacrificado 500 mil jovens para se livrar, para libertar o mundo dessa praga nazista. E a Rússia, 20 milhões de pessoas, sabe? E aqui estamos nós, eles de novo. Zelensky, 3 dias atrás, mal 3, 4 dias atrás, em sua conta oficial no X, cercado por símbolos nazistas, Sonnenrad, Wolfsangel, bandeiras vermelhas e pretas. Quero dizer, inaceitável. É um insulto à memória de tantas vítimas. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. I'm sorry. I'm sorry. No, well, Não. Acho que isso contribui para a possível fragmentação que estamos vendo agora na Europa. Quero dizer, se ela não consegue oferecer benefícios econômicos, e insistimos que a UE é guiada por valores, então é preciso perguntar onde estão esses valores. Eles continuam se referindo cada vez mais a valores, mas quanto mais falam sobre eles, menos eu vejo. Então é bastante preocupante a direção para a qual tudo isso está indo. E como você disse, a Rússia é o maior país da Europa. A geografia não vai mudar. Então eu simplesmente não consigo entender para onde queremos ir. Qual é o cenário ideal? E como imaginamos chegar lá? Não há nada, nenhuma conversa, nenhuma ideia mais. E é por isso que sempre surgem essas reações impulsivas. Então temos que enfrentá-los, temos que lutar contra eles, temos que pressioná-los. Mas novamente, com qual objetivo? É uma situação incrivelmente absurda neste momento. E você realmente percebe o quanto nos desviamos quando vai ao exterior e conversa com diferentes diplomatas estrangeiros e eles simplesmente não conseguem entender o que fazem. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Você mencionou valores, certo? Pegando do seu livro, a missão histórica da nossa nação neste momento crítico é liderar as raças brancas do mundo em uma cruzada final por sua sobrevivência, uma cruzada contra a intervenção liderada pelos semitas. Esses são nossos aliados em Kiev. E eu devo essa citação ao seu livro, certo? Para mim isso soa como uma transmissão da Alemanha nazista, sabe? Primeiro, Liszt, o prelúdio, sabe? Sempre começava com aquela música terrível, o prelúdio de Liszt, terrível. E então, nossas tropas vitoriosas reconquistaram Kursk para a civilização ocidental. As intervenções estão finalmente derrotadas, por assim dizer. E todos que ouviam isso na França ocupada, na Bélgica ocupada, no Ártico, sabe? Parece que voltamos àqueles dias. Eles estão defendendo uma cruzada contra a intervenção. Mas nossos aliados estão falando assim. É incrível, sabe? Foi aí que percebi até onde realmente chegamos, quando os ucranianos invadiram Kursk, e isso foi recebido com pura alegria em todo o ocidente político. Na TV, havia oficiais militares alemães, até generais, dizendo que isso era algo maravilhoso.
E agora, é aí que isso vai realmente atingir Putin com força, porque foi nesse lugar que eles lutaram contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. E veja só, agora eles estão de volta. Tanques alemães. Quero dizer, isso é realmente uma loucura. Mas eu não achei que algo pudesse superar isso até junho deste ano, quando o dissuasor nuclear foi reatacado. The nuclear deterrent of Russia was attacked, and the only acceptable reaction from the Europeans was... E a única reação aceitável por parte dos europeus foi: esse foi um grande ataque. E todos sabem muito bem que pelo menos os serviços de inteligência britânicos ajudaram nisso. É algo realmente insano. Mas sim, essa parece ser a nova realidade. De qualquer forma, embaixador, agradeço muito por ter dedicado seu tempo. É interessante, além de preocupante, ver como não apenas a Europa mudou, mas também como passou de ter direção e estratégia para acabar nesse vácuo estratégico. Muito obrigado. Yeah, in the strategic vacuum. So, thank you very much. Thanks to you, Glenn. Thanks to you. Continue your good work. Obrigado, Glenn. Obrigado. Continue com o bom trabalho e nos presenteie com mais livros. Seu livro foi realmente bem-vindo, abriu muitas mentes. Todas aquelas citações que eu não conhecia antes, eu as aprecio muito. Muito obrigado, Glenn. Obrigado pelo seu trabalho excepcional. Espero que você possa ser meu convidado. Eu tenho um canal no YouTube e adoraria recebê-lo por lá um dia desses. I hope you can be my host one of these days. E Grace Twismar. Muito obrigado, Demente. Again.